Alô, meus queridos, alguém da nossa família me perguntou sobre um assunto muito importante. Qual a origem do nome Cojefta e quem o criou? Antigamente eu era tão sozinho, não tinha nada para ofertar, andava triste, tão deprimido, sem ter amigos pra me ajudar. Cojefta, ei, ei, Cojefta eu encontrei, Cojefta eu hei de ser até morrer. Cojefta, ei, ei, Cojefta eu encontrei, Cojefta eu hei de ser até morrer. Agora eu sei o quanto eu perdi sem ter Cojefta dentro de mim. A luz de Deus me faz tão feliz que agora eu sei o que eu sempre quis. Cojefta, ei, ei, Cojefta eu encontrei, Cojefta eu hei de ser até morrer. Cojefta, ei, ei, Cojefta eu encontrei, Cojefta eu hei de ser até morrer. Cojefta, hey! Então vamos lá, eu vou tentar responder da melhor maneira possível e até para contar um pouco sobre minha trajetória no grupo. E aliás, eu sempre fico cobrando de todos que façam seus vídeos para serem postados em nosso canal, para deixarem também aí as suas marcas. Bem, eu era um jovem muito introspectivo, trabalhava no banco e foi no finalzinho dos anos 70 onde tudo começou. Já havia lido o Novo Testamento por 3 vezes, porém, com esta habilidade e desenvoltura, eu sempre acabava afastando as pessoas da minha volta. Cada 10 palavras que eu conversava, 7 eram sobre questões bíblicas e ninguém estava, digamos, disposto a ouvir sermões ou uma interlocução que sempre contrariava os princípios de cada um. Então eu já esqueci muitos dos versículos, acho que terei que reler a Bíblia novamente nessa área. Bem, a minha intenção aqui não é provar que eu fiz isso ou aquilo. Posso não lembrar mais dos versículos na íntegra, mas eu os tenho em mente e me mostraram muitas lições de vida e está em mim e isso basta. A história é longa. Resumindo, eu vou descrever apenas uma passagem que eu julgo importante, que marcou minha vida e me fez entender muitas coisas como nunca poderia imaginar. Como a maioria dos jovens da época, tive uma fase delicada, muita pressão no banco, em minha sociedade, eu estava em pânico com a vida, questões existenciais, dentre de outras situações também. E nos finais de ano haviam as tradicionais novenas de Natal. Minha casa lotava de pessoas para louvar e rezar. Era Natal. Eu lembro que eu ficava escondido em meu quarto ao lado, constrangido, receando que as pessoas me pedissem para ajudar ou que tivesse que me expor ali nas reuniões. Eu costumava passar as músicas natalinas através de alto-falantes que ficavam instalados em toda a minha casa e transmitia do meu quarto para a cozinha, onde se realizavam as reuniões de Natal. E, na verdade, todos adoravam. A seleção de músicas era feita da atualidade e músicas sacras, ou de um livro de canto que eu trouxe da igreja e nunca mais devolvi, né, gente? Tá comigo. E foi nesse período, encerrando os anos 70, que através da dona Dalva, mãe da Hilda, amigos de infância que moravam aqui na minha rua,
Minha mãe, por me ver assim tão isolado das pessoas, sugeriu que eu tentasse ajudar, sugeriram, né, que tentassem ajudar esse João tão fechado com a vida, introspectivo, com esse mundo dessa forma. A dona Dalva, que não está mais conosco, conversou com uma tal de Marlene, que veio participar, que participava, aliás, do grupo de jovens aí da igreja, aqui da nossa paróquia, para que viesse conversar comigo e tentar mudar aquela situação. Mas, antes de continuar, eu lembro que na rua João Stenzowski, ali na frente da nossa igreja, eu acho que todos conhecem, ali na esquina, há uma residência onde eu morava. Atualmente, a casa é a casa de minhas primas, mas na época, alguns ainda devem lembrar do tio Ciro, da tia Dora, minhas primas Irene, casada com o Fragozinho, outro amigo de infância, a Beth, prima também, a Regina, a Diva, aqueles vizinhos fantásticos, o senhor João Marinho, a sua esposa, Dona Loli, e seu filho Sérgio, onde todos os domingos nós nos reunimos para assistir o National Kid, né, seriado. E foi ali, com os meus 4 anos de idade, que acompanhei a evolução de tudo o que aconteceu. Do velho e gigantesco campo de futebol, visto pelo olhar de uma criança ali no Pau a Pique, onde um dia seria construída a nossa paróquia, ali do lado. Do boteco que havia nesta esquina era do meu avô Joaquim, talvez alguém lembre, a dona Ana Becker, minha professora de catecismo, até a família dos portugueses, conhecidos, Dona Filomena, Sr. Agostinho, seu esposo, seus filhos, até hoje, amigos de infância, a Linda, a Ermelinda, a Ângela, o Zeca, o Paulo, a Fátima, a Betinha, amigos inesquecíveis e tantos mais ali por perto. Mas, voltando então, em uma tarde de sábado, bate palmas aqui no meu portão em minha casa. Minha mãe atende, e quem era? Pois era a Marlene, minha querida Marlene Estival, queria falar comigo. Eu fui atender um tanto desconfiado, porque aquilo me parecia familiar. Assim, delicada e sucinta, com aquele jeitinho de esperteza e com cuidado, sempre iluminada pelo Espírito Santo. Era assim a Marlene. Depois de uma longa conversa, me contou sobre um grupo de jovens que se reunia no sábado para conversar, cantar, rezar e descontrair-se, falar com Deus. Eu era muito desembaraçado, apesar de tudo. E, por fim, naquela tarde de sábado, a Marlene, através de um convite simples e com um sorriso e uma intenção abençoada que ela tinha, chegou e disse: João, precisamos de você. Eu não entendi o que aquilo significava, eu entenderia isso muito, muito mais tarde. Bem, eu sentia que eu poderia fazer aquilo, teria novas experiências, poderia falar com pessoas que pensavam como eu, enfim, aceitei o convite. E naquele mesmo sábado, às 18 horas, lá estava eu. Era na antiga igreja, na antiga casa paroquial, acima da rua da igreja, lá na sede em cima dos alcoólicos anônimos. Quando cheguei, eu me senti muito familiarizado com a energia daquele local, era perfeita, uma sala simples. Estávamos apenas em 5 pessoas, eu lembro bem. Inclusive o Teutônio e o Alvair eram os responsáveis para coordenar as reuniões naquele sábado. E portanto, naquele sábado teríamos o Teutônio. E, na verdade, esse sábado foi o dia que mudou a minha vida. Então, o tempo passou. E assim, todos os sábados, aquele horário se tornou sagrado. Algo forte me apurava, me envolvia cada vez mais com tudo aquilo. Houve um crescimento enorme em minha vida, de todas as maneiras, intelectual e espiritualmente. E assim foi. E o resto da história, todos aí já conhecem, né? Eu sei que alguns meses depois, com retiros e novos conhecimentos, eu não suspeitava que naquele sábado específico, um outro, né, tudo iria mudar. O grupo de jovens Novo Mundo estava para seguir um outro caminho, mas ele estava fraco, vazio. Estávamos em 3 pessoas participando. E por alguma razão, os coordenadores não compareceram naquele sábado. Aliás, isso já estava ocorrendo há algum tempo. E esse fato ficaria gravado nos autos da história do grupo de jovens. Mas isso já não importa mais. Marlene, eu e o nosso querido Ademir Bombeiro
sala vazia, né? Nós três. Algo teria que ser feito imediatamente, ou tudo que tínhamos deixaria de existir. Era iminente aquele fato. Então, no final dos anos 70, eu não tenho a data específica, não havia documentos, tudo fazia parte de um sistema antigo. Eu lembro naquele sábado, isso eu lembro muito bem, por volta das 20 horas, Marlene, eu e o Ademir tomamos uma decisão muito importante para o grupo, que na verdade já não existia mais. Então iríamos recomeçar do zero, fazer tudo de novo, baseado em nossos precursores, seria um novo começo. O grupo continuaria com um novo nome, uma nova coordenação, mas com a lembrança enfática, e isso eu enfatizo, olha a redundância, uma lembrança enfática e respeito a todos os que ali haviam contribuído com aquele grupo, com cada tijolinho, de uma forma, uma hierarquia de gerações. Então, todos eles certamente inspirados pelo Espírito Santo. Então, naquela noite, depois de rezar em meio a uma forte energia, foi fantástico, foi incrível, de mãos dadas, olhos fechados, nós três, ali de repente falando em línguas, juntos decidimos dar continuidade àquela obra. Uma obra que não era nossa, iríamos apenas administrá-la até onde fosse possível, até uma troca de gerações. E esse, meu povo querido, meus irmãos, esse foi o nosso juramento. E assim foi. Demos continuidade ao nosso grupo de jovens com uma nova roupagem, um novo espírito. E o batizamos de Cogefta, Comunidade Jovem Éfta, Abre-te, né? Abre-te, Marcos 7,34. E o resto da história todos já conhecem também. A Marlene já se foi. O Ademir está por perto em sua maneira, do seu jeito, pois muitos já se foram também. Onde todos, de alguma forma, sem citar nomes, pois aliás é um detalhe que eu sempre falo, que é impossível relatar sem cometer injustiça e a gente acaba esquecendo alguém. Então, que seus nomes sejam abençoados e simbolizados dessa maneira. Jovens anjos que fizeram a diferença nessa construção. E nunca, gente, nunca admitiram serem titulados de coordenadores, mas simplesmente jovens. Aqueles jovens que estavam lá no momento e na hora certa, fiéis à causa. Membros de todas as idades, hoje casados, avós, cada um com suas histórias, porque eles passaram por este berço. E meu povo querido, eu também passei. Então, amém a todos, onde quer que estejam. Então, a nossa querida saudosa, querida Marlene, você foi lembrada, Marlene, e eu quero, em nome de todos da nossa corrente, agraciar com toda humildade, com toda simplicidade, a honra que me é dada de expor essa história que deve ser documentada para futuras gerações. Aqui não se prova, não se busca medalhas, nem A, nem B, quem foi, quem deixou de ser, entende? Como eu disse, todos contribuíram de alguma maneira no que nós temos hoje. Então dê valor, porque o que você é hoje, aliás eu falo sempre, uma hora vocês vão acabar me batendo, tudo que vocês são hoje é baseado em um histórico, esse berço, o nosso querido Cogefta. Hoje o Velha Guarda, o Cogefta atual está aí a toda, funcionando com seus coordenadores atuais, sem citar nomes. Então tudo que eu peço, em nome de toda a nossa história, para todos aqueles que passem, que virão a oportunidade, deixa eu começar tudo de volta, que terão a oportunidade, agora eu consegui, a oportunidade de assistir esse vídeo documentado, que mantenham sempre o nosso nome, o nome Cogefta. Não porque alguém, um outro criou, mas porque ele representa a abertura, um novo caminho, um novo tempo para todos nós. Meu povo querido, muito obrigado pela oportunidade e você faz parte de tudo isso. Muito obrigado mesmo. Cogefta para sempre. E a vida é uma só, e é para ser vivida da melhor forma possível. Quem escreveu o texto foi o André Luca. Maravilhoso. A gente não pode perder a esperança de dias melhores, que tem pessoas que realmente são altruístas, que pensam no seu semelhante.